Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see where spring is. Bom dia, meus amores. Café Alquímico, edição 20. Yes! Estamos caminhando. Darling, kiss me. E o tema escolhido foi escutar ao ser ou viver no piloto automático. E aí, como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês? E eu quero começar com essa pergunta óbvia mesmo. Bom, primeiro de tudo, para não perder o costume, para você que está me assistindo, pega algo para tomar. Pode ser uma água, um café, um chá, um chocolate. Hoje eu tô de chocolate. E a pergunta, ela parece óbvia. Quem está conduzindo a sua vida? Será que somos nós mesmos? Será que é a voz que vem da nossa consciência, do nosso ser? Sabe quando a gente, às vezes, está dirigindo um carro e quando vai ver, chegou no destino de tão automático que tá? Ou às vezes, você pode estar caminhando pela rua e de repente você passa o lugar da sua casa? Ou às vezes você está conversando com alguém e de repente dispara algo, fala algo que você não intencionou falar? Ou às vezes quando alguém fala alguma coisa pra você, ou um elogio, ou então te traz um ajuste, um direcionamento e aquilo te causa uma irritação que você se pergunta, meu Deus, de onde foi que isso saiu? Ou muitas vezes quando a gente fica rememorando uma conversa, sabe? Às vezes alguém nos afrontou, nos disse alguma coisa. Aí quando a gente chega em casa a gente, meu Deus, por que eu não reagi? Ou então a gente fica se perguntando, por que eu reagi de determinada maneira? Então, às vezes a gente se flagra, né, em momentos onde a gente está operando a partir desse piloto automático. E assim, existe algumas seguranças, né, de viver no piloto automático. Nessa capacidade que nosso cérebro tem de internalizar processos e não precisar que a gente fique gastando tanta energia. Acho que uma das maiores funções do piloto automático é, às vezes a gente já sabe, né, dirigir, por exemplo, ou conduzir algum processo burocrático no trabalho, ou a forma certa da gente organizar algumas coisas. Sabe quando às vezes a gente vai digitar um número de telefone que a gente nem precisa raciocinar, já está automático, ou quando a gente vai digitar o nosso CPF. Então essa função, quando hábitos nossos, ações nossas se tornam hábitos, é economizar energia. O problema é quando a gente deixa esse modo de existir no piloto automático invadir outras áreas muito importantes que requer da gente consciência, que requer conexão com o nosso ser interior. E aí quando esse piloto automático invade as nossas relações, onde a gente muitas vezes tem padrões limitantes, hábitos destrutivos, e a gente não consegue sair. Aí que mora aí que começam os problemas, aí que mora as questões, né, que trazem limitação para a nossa vida. Limitações essas que, na maior parte das vezes, a gente aprende ali na primeira infância, de acordo com a educação que a gente recebeu, com o que a gente testemunhou. Às vezes a gente ouviu quando criança, engole o choro. Primeiro a gente cuida dos outros, depois a gente cuida da gente. Você precisa dar conta de tudo. Você não é bom o suficiente. E aí alguns desses condicionamentos vão
entrando na gente e vai virando um modus operandi, como se fosse um programa de computador. Né? Então essas frases elas vão se transformando nessas vozes internas. E aí, muitas vezes a gente se coloca no lugar onde, quando a gente chega em momentos da nossa vida, a gente começa a se perguntar, né? Quantas escolhas nascem realmente da nossa verdade? E quantas escolhas, quantos condicionamentos a gente está fazendo por medo? Ou para ser aceito, ou para ser amado? Ou nasceram do medo de decepcionar alguém? Sabe? E a soberania interior que eu falo tanto, ela nasce quando a gente começa a discernir quando é a voz da nossa consciência, do nosso ser, ou quando é um condicionamento externo, um condicionamento aprendido, um condicionamento que não é nosso. Mas aí, como que a gente escuta esse ser interior? Muitas pessoas chamam ele de eu superior, intuição, conexão. E para a gente abrir espaço para isso, a gente precisa silenciar. Porque o nosso ser interior, ele dificilmente faz barulho, dificilmente grita. Normalmente quem grita são os condicionamentos que a gente aprendeu, que eu citei para vocês. Então, ele surge muitas vezes de uma intuição, de uma paz inesperada, da gente precisar muitas vezes pausar, respirar antes de reagir. Existe uma diferença muito grande entre a gente reagir a algum estímulo externo, da gente responder ao estímulo externo. A gente responde quando a gente respira, se flagra no ímpeto de tipo, meu Deus, alguém falou que eu sou muito preguiçoso. Às vezes a sua reação pode ser se irritar e reagir. E aí quando a gente está conectado ao nosso ser interior, a gente vai respirar e vai sentir, vai assim, tá, isso é um ponto de vista dessa pessoa, por que ela tá falando isso? Isso é a forma como ela enxerga o que é ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa proativa, e você responde. Você pode dar um limite à pessoa, nesse exemplo, você pode simplesmente respirar, olhar para ela e seguir sua vida. Então você começa a sair do piloto automático quando você começa a fazer pausas, quando você começa a refletir, quando você dá espaço em vários momentos no seu dia para se escutar. Aí aqui eu vou trazer a sabedoria que eu venho sempre lembrando para vocês nos cafés anteriores, que é a integração dos nossos 3 centros, que é realmente começar a fazer questionamentos sobre os nossos comportamentos, que é o centro mental, né? Fazer perguntas. Isso que eu tô pensando é meu? Essa voz realmente tá coerente comigo? Depois a gente vai para as nossas sensações, né? Que são a escuta das nossas emoções, escutar o coração, escutar as emoções. É trazer esse mesmo questionamento aqui para esse centro das emoções, que é quando eu penso nisso, eu expando, eu sinto tranquilidade, ou será que eu tenho um aperto, uma sensação de desconforto, de desencaixe? Aí esse centro ele começa a te dar umas respostas, né? Normalmente quando você expande, quando você fica tranquilo, é um sinal muito positivo de que seja lá o que for que você esteja questionando, vai ter coerência a se expandir, e se retrair não vai ser coerente com a sua verdade. E por fim é escutar o corpo, né, que é o terceiro centro, que são os nossos instintos, que também vai trabalhar através dessas emoções, né? O corpo ele pode também contrair, expandir, apresentar alguma dor física ou não. Tudo isso são mecanismos e ferramentas que você pode utilizar na sua vida diária para começar a experimentar se você está vivendo nesse piloto automático ou se você está no seu ser.
E assim, importante falar pra gente não entrar numa paranoia também, né? Porque, como eu falei no começo da live, o piloto automático, ele é muito necessário em vários momentos da nossa vida, né? Tem coisas que é de ordem repetitiva mesmo, que é interessante que a gente deixe no piloto automático para economizar energia, mas em questões importantes da nossa vida, decisões nos nossos relacionamentos, né, com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os nossos familiares, é importante a gente tá conectado a essas perguntas, a estar ali na sensação que a gente está dirigindo a nossa vida. Então, por exemplo, antes de decisões muito importantes, você pode se fazer uma pergunta-chave, tipo, se eu não estivesse com medo, qual ação seria mais coerente com a minha verdade agora? E aí, a partir dessa pergunta, você vai, né, escutar os 3 centros, né? Sua mente, seu sentir e o seu corpo. Se os 3 estiverem numa coerência de expansão e de sentimentos que te traz uma sensação de realização, aí é uma bússola para que você siga, né, e dê continuidade à sua decisão. E claro, a depender do que você esteja vivendo, às vezes tem momentos que a gente não consegue nem perceber que está no piloto automático, né? Afinal de contas, essa é a função dele, fazer com que a gente não reflita. E a depender de algumas situações que a gente está vivendo, o piloto automático é também uma proteção para a gente não olhar e não sentir e não fazer aquilo que se requer. E quando a gente está passando por mudanças muito profundas, né, na nossa vida, em períodos de transições, antes de grandes tomadas de decisão, às vezes requer que a gente tenha uma guiança para que a gente escute essas vozes internas, que são o nosso guia verdadeiro. E, como sempre, eu deixo o convite para vocês das ferramentas que eu trabalho. Uma que ajuda demais a gente perceber se a direção que a gente está tomando está coerente com algo que vai trazer realmente expansão e realização para a nossa vida e para todos os envolvidos na nossa vida, é o tarô, que é uma ferramenta maravilhosa de diagnóstico, de perceber, o tarô ele sempre vai trazer cenários, né? Se eu for para o cenário A, como que a energia flui? Se eu for para o cenário B, como que a energia flui? E ali você vai decidir. Para vocês que estão sentindo que precisam de um acompanhamento mais profundo, em alguma questão mais específica da vida, né? Talvez compreender ali quais as decisões depois de um término, ou antes de uma grande mudança no trabalho, ou entender que você ali está com dificuldade mesmo de mudar um comportamento que você já vem repetindo há muito tempo, ou de atrair alguns tipos de situações e relações que parece que por mais que você mude o cenário continua se repetindo. Aí tem os processos terapêuticos, né? Especialmente o ciclo alquímico, que é o meu acompanhamento, onde a gente vai investigar ali qual é a origem desse padrão na sua história, né? O que é que você viveu na sua infância, na sua adolescência ou em algum momento da sua vida que acaba deflagrando aquele padrão, e ali a gente vai fazer os processos de transmutação com acompanhamento. E tem também a ferramenta da biodança, que é quando a gente vai sentir, experimentar todas essas transformações no nosso corpo, porque eu sinto que completa, né? Às vezes a gente entende com o cognitivo, sente as emoções, mas a gente precisa experimentar através do nosso corpo se aquela questão que a gente quer transformar está realmente atualizada na nossa existência. E a biodança é uma ferramenta incrível para isso, porque nenhum salão de biodança a gente ensaia, digamos que assim, é um ensaio de como é viver de forma saudável na vida. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia muito rasa de biodança. Vai ser um monte de gente dançando uns passos aleatórios. Nada na biodança é aleatório. Ela tem estudos profundos por detrás e está conectado totalmente à nossa capacidade de viver integrado com a vida. Então,
com certeza é uma das ferramentas que mais me ajudam a sair do piloto automático mesmo. A gente vai para ali para a integração do nosso ser. E é isso, meus queridos. Espero que tenha feito sentido. E assim, quero deixar vocês com uma reflexão. Digamos que você está no mar. E não dá para controlar circunstâncias externas, né? Então, a maré pode estar de um jeito, pode vir ventos que vai ali agitar o seu barco para direções diversas. Pode ser que as condições climáticas não favoreçam ou não, né? Pode ser que tenha um dia ensolarado ou um dia chuvoso. Então, assim, a gente não tem como controlar o externo, as situações e as pessoas ali que estão ao nosso redor. Mas a gente, quando tá consciente fora do piloto automático, a gente pode, com o nosso leme ali, com os nossos remos, direcionar para onde é que a gente quer que aquele barco vá, né? E se adaptando às circunstâncias, mas também não deixar que essas circunstâncias, né, o vento, a tempestade, vá levando o seu barco para lá e para cá sem você ter um direcionamento, sem você estar consciente. E assim, o que eu considero o maior ato de liberdade é quando a gente deixa de ser guiado por escolhas que não são nossas. Às vezes a gente acha que está vivendo uma liberdade, mas lá no fundo, quando a gente vai prestar atenção, a gente está querendo ser aprovado, ser reconhecido, ser amado, e a gente muitas vezes está performando alguns comportamentos para receber esse tipo de acolhimento, de aceitação, sabe? E que quando a gente percebe o quanto que essas escolhas estão partindo de pilotos automáticos e a gente escolhe diferente, a gente escolhe com essa coerência, aí sim a gente está realmente na soberania e na liberdade de sermos quem de fato é a nossa essência. Então, e eu deixo essa pergunta para vocês, né? Hoje, quem está conduzindo os seus passos? De novo, pergunta do começo da live. São os seus medos ou é o seu ser? E se for o seu ser, provavelmente ele está demandando de você coragem, ele está demandando de você que você desagrade algumas pessoas, ele está demandando que você dê alguns limites, ele está demandando que algumas pessoas chamem você de maluco, às vezes maluca, porque ele pode estar coerente com o seu mundo, mas muitas vezes o seu ser vai pedir para que você desagrade um pouquinho, tá bom? Então, um abraço para vocês, ótima semana. Vou tomar meu café parte 2 e a gente se vê no próximo. Ótima semana para vocês. Não, ótimo final de semana, né, que já tá chegando aí.